Dizem que há rios que guardam segredos, correntes que não levam apenas água, mas também memórias, culpas e coisas que nunca deveriam ter existido. Em um canto esquecido do Brasil, aninhado entre montanhas cobertas por uma mata densa e úmida, corria um rio de águas tão escuras que parecia sugar a luz. Nem mesmo o sol do meio-dia conseguia penetrar sua superfície. Os moradores locais o chamavam, com reverência e medo, de Rio Escuro. Todos evitavam passar perto dele à noite, e os pescadores o navegavam apenas durante o dia mais claro, sempre com uma prece nos lábios. Não era apenas superstição. Havia quem jurasse que, à beira de suas margens lamacentas, aparecia a figura de uma menina de cabelos longos e encharcados, com um vestido branco, pedindo ajuda. E aqueles que se aproximavam, atraídos por uma compaixão fatal, nunca mais voltavam. O rio era uma espécie de túmulo líquido, um poço de silêncio do qual se acreditava que nenhuma alma escapava. Jonas, um jornalista de 30 e poucos anos, chegara à pequena cidade de São Domingos da Serra para escrever uma reportagem sobre lendas esquecidas do interior. Ele era cético por natureza, um homem de fatos e lógica que costumava zombar das histórias que encontrava em suas viagens. Para ele, o medo era um subproduto da ignorância. Quando ouviu falar da tal menina do Rio Escuro, enxergou apenas uma oportunidade de ouro, uma matéria intrigante que poderia atrair muitos leitores e consolidar sua reputação. Na primeira noite, hospedado na modesta pensão da Dona Marta, ele tentou puxar conversa, com a intenção de coletar informações e, de quebra, fazer algumas piadas internas sobre a credulidade da população local. "Esse rio é mesmo perigoso ou é só história para assustar criança?" perguntou com um sorriso de escárnio. A mulher parou de arrumar a mesa. O rosto outrora rosado ficou pálido e seus olhos se encheram de um medo profundo. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "Senhor, não se fala do rio à noite. Ele escuta." Jonas riu, achando graça do medo quase infantil, mas percebeu que todos os outros hóspedes, incluindo um casal de idosos e um caminhoneiro robusto, ficaram sérios. Seus olhares se desviaram para o chão, como se a simples menção do rio fosse um sacrilégio. Jonas, acostumado a provocar reações para suas matérias, sentiu um lampejo de frustração. Era um medo tão enraizado que nem o dinheiro parecia atraí-los para a conversa. No dia seguinte, Jonas caminhou até o rio. A trilha era úmida e escorregadia, tomada por uma neblina persistente que tornava a mata ao redor ainda mais fechada e opressiva. O ar estava pesado, com um cheiro de musgo e decomposição. Mesmo com o sol forte da tarde, a luz não parecia alcançar o chão. Quando chegou à margem, Jonas entendeu por que o chamavam de escuro. A água parecia tinta negra, um líquido espesso e sem vida. Não se via o fundo, nem mesmo as pedras rasas. A sensação era de estar diante de um abismo líquido, um portal para o nada. A tranquilidade da superfície era enganosa, e ele sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a temperatura. Enquanto ajustava sua câmera para registrar imagens, ouviu o som de passos leves e descalços atrás de si. A mente jornalística de Jonas registrou o som, mas sua curiosidade o fez virar rápido, mas não havia ninguém. Apenas a mata fechada, tão densa que ele não conseguia enxergar mais do que alguns metros à sua frente. A única coisa que se movia era um galho de árvore que balançava suavemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ele. Ele se virou de novo para a água, com a sensação de estar sendo observado. Na superfície, um movimento. Algo como uma figura pequena e esguia, talvez um animal. Mas quando focou, parecia um braço fino e pálido, emergindo com dedos longos e finos se esticando em sua direção. Ele piscou incrédulo, e a imagem sumiu novamente. Jonas se apressou em tirar uma foto, mas tudo o que conseguiu foi uma mancha indistinta na água escura. De volta à pensão, Jonas confrontou Dona Marta com as fotos. As mãos dela se apertaram sobre o avental, mas ela não disse nada. "Essa sua lenda é realmente convincente, Dona Marta,
mas não se pode escrever uma reportagem com histórias de fantasmas. Eu preciso de fatos. Já encontraram corpos neste rio? A mulher suspirou fundo, os olhos cheios de lágrimas, antes de responder. Meu pai contava que quando ele era menino, uma família vivia à beira do rio. Tinham uma filha pequena chamada Clara, a menina mais doce do mundo. Um dia a menina desapareceu. Procuraram por toda parte, mas nunca a encontraram. O rio não devolveu o corpo. Só a boneca dela boiava nas águas, como se a criança tivesse jogado a boneca lá para que fosse encontrada. A partir daquela noite, começaram os relatos. Pessoas diziam ouvir choros de criança perto da margem. Outras juravam ter visto a menina de vestido branco encharcada pedindo ajuda. O rio, que antes era apenas um ponto escuro no mapa da cidade, se tornou o centro do medo. Muitos, atraídos por compaixão ou curiosidade, foram em busca dela e nunca voltaram. O caminhoneiro, que ouvira a conversa em silêncio, completou, a voz grave e rouca. Eu já vi, há uns 3 anos. Estava voltando de viagem, parei o caminhão perto da ponte para esticar as pernas. Era noite fechada, mas a lua iluminava. Vi uma garotinha parada na beira da estrada, molhada, como se tivesse acabado de sair do rio. Pediu ajuda, mas eu acelerei. Eu senti, a voz dela era tão doce, tão triste, mas eu senti a maldade. Quem para, não volta. Jonas se sentiu desafiado, convencido de que tudo não passava de histeria coletiva. Ele decidiu ir até o rio na 3ª noite, determinado a expor a farsa. Ele levou sua câmera, lanterna e gravador de voz, pronto para documentar o que quer que fosse. O relógio marcava 23 horas e 47 minutos quando ele alcançou a margem. A escuridão era total. O ar frio e úmido. O som da água corrente era abafado, quase sufocante. O vento parecia carregar vozes distantes, um murmurinho constante que vinha do próprio rio. Então, ele ouviu. Moço, você pode me ajudar? O sangue de Jonas gelou. Era uma voz infantil, fraca, vindo da direção da água. Quando levantou a lanterna, a luz revelou a silhueta de uma menina parada na beira, a uns 20 metros dele. Vestido branco, cabelos longos colados ao rosto pálido. Ela parecia encharcada, tremendo de frio. Sua cabeça estava baixa e a voz era de uma fragilidade de dar pena. Eu me perdi. Me ajuda a voltar para casa, disse entre soluços. O coração de Jonas martelava contra as costelas. Ele engoliu seco. Cada instinto gritava para correr, para virar e fugir, mas o impulso jornalístico de documentar e entender o fenômeno o fez dar um passo adiante. Foi então que percebeu algo. Os pés da menina não afundavam na lama. Não havia marcas no chão. Ela parecia flutuar alguns centímetros acima da superfície. E a voz não parecia vir dela, mas do próprio ar. Jonas soltou a lanterna e tentou ligar a câmera, mas as mãos tremiam tanto que ele não conseguiu segurar. Ele tentou ligar o gravador, mas o medo o paralisou. Na manhã seguinte, moradores comentavam que Jonas não estava na pensão. A dona Marta, preocupada, chamou 2 rapazes para procurá-lo. Encontraram sua mochila, câmera e gravador abandonados na beira do rio. A gravação parava exatamente no instante em que a voz da menina ecoava. Você pode me ajudar? Jonas não foi encontrado. A cidade entrou em luto silencioso. Para eles, era mais uma vítima da menina do Rio Escuro. A lenda havia se tornado realidade mais uma vez. Meses depois, um novo hóspede chegou à cidade. Era o irmão de Jonas, chamado Pedro, um engenheiro, mais reservado e com a lógica menos afiada do que a do irmão. Diferente do jornalista, Pedro era guiado pela dor da perda e uma obsessão crescente de encontrar a verdade. Ele falava com todos, perguntava sobre Jonas, mas ninguém queria conversar sobre o assunto. No fundo, eles sabiam o que havia acontecido e não queriam admitir. A dor o empurrava para o mesmo lugar onde o irmão havia desaparecido. Ele voltou ao rio na mesma hora da noite.
o coração batendo com uma mistura de medo e tristeza. O vento soprou forte, um som assustador que parecia ecoar de dentro da mata. O sussurro, o mesmo sussurro que havia levado seu irmão, veio de dentro da mata. E lá estava ela, a menina. Olhos grandes, tristes, encarando-o. Mas havia algo diferente. O rosto dela parecia familiar, como se misturasse feições conhecidas. Quanto mais Pedro olhava, mais percebia que os olhos eram os mesmos de Jonas. A dor nos olhos do irmão era visível no rosto da menina. A boca, no entanto, não pertencia a ninguém que ele conhecia. Ela sorriu. Um sorriso frio, inumano, que revelou a verdade. Agora você pode me ajudar também. O corpo de Pedro gelou. Sua mente mais prática processou o horror. A entidade não era a menina, mas uma combinação de todas as suas vítimas. A cada alma que ela tirava, ela ganhava um novo traço, um novo fragmento, uma nova forma de atração. Jonas era o mais recente. E agora, Pedro era o próximo. Ele não perdeu tempo. Correu como nunca correu antes, sem olhar para trás, a imagem dos olhos de seu irmão assombrando sua mente. Dias depois, a dona Marta finalmente contou a verdade a Pedro. Clara, a menina que desaparecera no rio, nunca foi encontrada porque não se tratava apenas de um afogamento. Seu pai, bêbado e violento, teria empurrado a própria filha na correnteza durante uma discussão com a mãe. O corpo nunca emergiu. Desde então, acreditavam que o espírito da criança se tornara uma entidade vingativa, aprisionando a alma daqueles que respondiam ao seu chamado. Era como se, a cada nova vítima, a menina ganhasse um novo rosto, um novo fragmento, expandindo sua forma. Não é mais só a menina, explicou Marta, com lágrimas nos olhos. Agora é todos que ela já levou. O rio a tornou assim, uma entidade que só quer companhia. Pedro deixou a cidade, mas jamais esqueceu o que viu. Às vezes, no silêncio da noite, jura ouvir a voz da menina ecoando em seus sonhos, pedindo ajuda. E sabe que cedo ou tarde, o rio vai chamá-lo de volta. A voz de Jonas, misturada à voz da menina, se tornou parte de seus pesadelos. Ele nunca mais foi o mesmo. O rio escuro continua correndo, intocado, nas entranhas da serra. Quem passa por suas margens evita olhar para a água, porque pode ver um rosto conhecido refletido ali. Talvez um parente, um amigo, alguém que nunca deveria estar naquele lugar. E, se ouvir uma voz doce e infantil chamando por socorro, corra, porque quem estende a mão para a menina nunca mais retorna.